Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, bom dia, bom dia. Aqui vos fala, como sempre, com muito prazer e com muita alegria, sem nenhuma hipocrisia, queridos, com sinceridade. É com muito prazer e com muita alegria que Deus tem me dado o privilégio de estar aqui todas as manhãs na companhia maravilhosa desses amados irmãos para nós meditarmos um pouquinho na palavra do nosso papai. Amém, queridos e queridas? Como é que você está? Espero que esteja bem, espero que a sua noite de sono tenha sido maravilhosa e que a sua quinta-feira esteja começando muito bem. Se você está meditando na palavra junto comigo, com certeza está começando bem. Tá bom, queridos e queridas? Mas só que antes de meditarmos na palavra do nosso papai, eu quero convidar você, se você puder e quiser, dar uma paradinha para nós juntos falarmos com ele. Vamos orar, queridos? Paizinho querido, muito obrigado, Pai amado, pela noite de sono maravilhosa e pelo privilégio de começarmos mais um dia, iniciarmos mais uma manhã na Tua presença, meditando na Tua palavra, juntamente com esses amados, preciosos e abençoados irmãos. Eu quero te entregar a vida de cada um deles nesse momento. Pai amado, eu não sei como está o coraçãozinho desse teu filho, o coraçãozinho dessa tua filha, quem sabe abatido, entristecido, magoado, ferido, desanimado, decepcionado, preocupado, ansioso, angustiado, quem sabe necessitando de uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, ou talvez uma palavra de ânimo, de incentivo, de encorajamento, ou quem sabe de orientação, de conselho, de direção. Pai, eu não sei, nós não sabemos, mas o Senhor sabe, porque o Senhor sabe todas as coisas. Entra, Paizinho, com providência e muda as circunstâncias. Reverte situações, Pai amado. Transforma a tristeza em alegria, transforma a lágrima em sorriso, transforma a derrota em vitória, a noite em dia, a tempestade em bonança e a maldição em bênção. Em nome de Jesus, Paizinho, nós te pedimos, manifesta na vida de cada um dos teus filhos, nesta quinta-feira, os teus sinais, os teus milagres e derrama sobre nós, Paizinho querido, o teu poder e a tua glória. É o que te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus. Agora sim vamos meditar na palavra do nosso papai. Mas antes disso, aquele recadinho, como já está aparecendo aí no rodapé da sua tela, não esqueça de deixar seu like, deixar a sua curtida, compartilhar todo o material que você recebe do Ministério PSM. E não deixe de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho para que você seja notificado tão logo a gente posta alguma coisa nova no nosso canal. Vai chegar logo aí no seu celular, no seu PC e você vai poder participar, vai poder assistir, vai poder, enfim, queridos. Amém? Então, se inscreva, ative o sininho. Amém, amados? Agora sim, depois do nosso recadinho, vamos meditar mais um pouquinho na palavra do nosso papai. Vem com a gente. Bom dia, queridos da família PSM. Eu sou Vitor Reis. Chegou a hora de meditarmos na palavra de Deus. Ouça agora com o pastor Jorge Reis uma palavra para a sua meditação. Fala, meus queridos e queridas, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos à nossa meditação de hoje, nesta quinta-feira, dia 22 de maio do ano de 2025, mas antes eu quero te fazer aquele convitezinho que eu tenho feito aqui há alguns dias. Dia 1º de junho, às 10h30 da manhã, na Rua Catumbi 89, Igreja Batista Central do Rio de Janeiro. O que vai ter lá, pastor? Nós vamos estar celebrando ao Senhor pelos 10 anos de existência do Ministério PSM. É isso aí, queridos e queridas, 10 anos, amém? E você não pode ficar de fora desta festa. Dia 1º de junho, às 10h30 da manhã, no Templo da Igreja Batista Central do Rio de Janeiro, na Rua Catumbi 89, no bairro do Catumbi, centro do Rio de Janeiro. É fácil chegar, próximo à Praça da Apoteose, próximo ao cemitério do Catumbi. Enfim, queridos, não é difícil de chegar não, tá bom? Venha estar conosco, venha celebrar ao Senhor por esses 10 anos de bênçãos, 10 anos de vitórias, 10 anos de meditação na palavra do nosso papai, tá bom, queridos e queridas? Vai ser uma bênção, fica de fora não, e eu aguardo você. Amém? Deus te abençoe. Agora sim, vamos à nossa meditação de hoje, utilizando hoje Mateus capítulo 19,
o verso de número 22, que nos diz assim: Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Título da nossa meditação de hoje: Entre o material e o espiritual, o que temos priorizado? Muitos estão apegados aos seus bens materiais, e só esses bens, lamentavelmente, estão de fato valorizando. Que possamos dar muito mais valor aos bens espirituais e que a esses bens estejamos, de fato, priorizando. Amados e abençoados irmãos e amigos da família PSM, como já falamos repetidas vezes nas nossas meditações anteriores, um jovem queria saber o que ele poderia fazer para alcançar a vida eterna. O mestre, então, deu àquele jovem 3 orientações. A primeira delas foi que cumprisse os mandamentos, o que ele afirmou que já fazia, e perguntou ainda o que lhe faltava fazer. E, queridos e queridas do PSM, mediante esta afirmação e esta pergunta, o mestre disse àquele jovem que vendesse tudo o que possuía e distribuísse o que arrecadasse aos pobres, pois fazendo assim ele teria um tesouro no céu, e que, depois que ele fizesse isso, o seguisse. Preciosos e preciosas do PSM, como vemos no texto destacado para a nossa meditação de hoje, ao ouvir estas palavras, o jovem retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Lindões e lindonas do PSM, essa atitude do jovem só reforça o que já falamos em meditações anteriores, que o coração dele estava nos seus bens materiais, e nos mostra também o quanto é difícil desapegarmos do material, do físico, do palpável. Consegue entender? Príncipes e princesas do PSM, é fácil condenarmos o jovem por essa atitude, mas uma coisa temos que admitir: ele foi sincero. Não tentou enganar a Jesus dizendo que depois faria o que o mestre estava pedindo, como muitos de nós tentamos fazer, seguir a Jesus sem de fato abandonarmos o que ele nos pede. Condenamos o jovem por não abrir mão de toda a sua fortuna, quando muitos de nós temos imensa dificuldade em sermos dizimistas e ofertantes. Aquele jovem fez a escolha dele. Entre o material e o espiritual, ele optou pelo material. E nós, entre o material e o espiritual, o que temos priorizado? Muitos estão apegados aos seus bens materiais, e só esses bens, lamentavelmente, estão de fato valorizando. Que possamos dar muito mais valor aos bens espirituais e que a esses bens estejamos, de fato, priorizando. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Mateus capítulo 19, verso 22. Recebamos e meditemos nesta palavra. Vamos orar mais uma vez, queridos. Vamos juntos? Paizinho, não que os bens materiais não tenham a sua importância, mas que possamos, de fato, priorizar os bens espirituais. Te louvamos por mais uma manhã de meditação na Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus, que todos nós recebamos e digamos amém. Deus abençoe a sua vida. Você acabou de ouvir, com o pastor Jorge Reis, uma palavra para a sua meditação. Não deixe de compartilhar. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Filho Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a família PSM. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma quinta-feira, mais uma meditação na palavra do nosso papai. A família PSM deseja que a sua quinta-feira seja tão somente espetacular, permitindo nosso Deus amanhã, sexta-feira, fechando a semana. Olha só que maravilha. Se o Senhor nos permitir, amanhã, sexta-feira, nós voltaremos, porque bem-aventurado é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia
e de noite. Eu sou seu amigo de todas as manhãs, Pastor Jorge Reis, e essa foi mais uma palavra para a sua meditação. E não esqueçam, queridos, como já está aparecendo aí para você na sua tela, não esqueça de deixar seu like, de deixar a sua curtida, de compartilhar todo o material que você recebe do Ministério PSM e não esqueça principalmente de se inscrever no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, convide outras pessoas para se inscreverem também, tá bom, queridos e queridas? E ativa aí o sininho para você ser notificado logo assim que a gente postar alguma coisa nova no nosso canal, tá bom, queridos e queridas? Se inscreva, porque quanto mais curtidas, mais likes, mais inscrições, para mais pessoas o YouTube vai divulgando o nosso material e assim mais pessoas vão ouvindo falar, não do Pastor Jorge, mas vão ouvindo falar de Jesus e da sua palavra, tá bom, queridos e queridas? Que esse é o único objetivo desse ministério, do Ministério PSM, tá bom, queridos e queridas? Ministério PSM, meditando na palavra, abençoando vidas.